Bom, então vamos lá, galera. Dando sequência aqui, o que que a gente tinha aqui no SDCAD até o dia 1º de abril, até o dia 1º do mês passado? A gente tinha essa linha de tendência aqui, que a gente pode puxar aqui também uma linha de retorno para auxiliar. E vamos começar a observar o mercado a partir de agora. A gente já observa aqui que tem uma divergência grande no nosso indicador aqui no nosso RSI. Vamos dar sequência aqui. Vamos barra a barra aqui para a gente entendendo os movimentos que estão acontecendo. Cadê? Travou aqui, ó. Peraí. Só voltar um pouquinho aqui. Vamos lá. Então aqui a gente já percebe uma grande divergência no nosso indicador. Já deixa um topo aqui mais baixo, mas ainda não é gatilho para a entrada. Vamos dar sequência. A gente percebe que ele já rompeu a média 20 aqui, simples, né? E aqui a gente já tem um movimento bastante conhecido. A gente tem um pivô de baixa, que é esse movimento aqui. Pivô ainda não, perdão. A partir do rompimento desse fundo, a gente tem esse movimento aqui, ó. Deixa eu colocar por aqui, senão vai ficar muito congestionado aqui o desenho. A gente já tem esse movimento aqui, exatamente nessas pernadas aqui, ó. A gente já vê aqui, observa também que as médias já estão apontadas para a direção do trade. A partir do momento que ele vem e rompe esse fundo aqui, ó, exatamente esse fundo aqui, já ativa para a gente um pivô de baixa. E quem vai me confirmar esse pivô de baixa? Primeiro, um candle ultrapassando um tick abaixo dessa mínima aqui, dessa primeira pernada aqui. Que bonitinho. Dessa primeira pernada aqui. A gente tem uma correção saudável ali dentro do movimento. A partir do momento que ele perde esse fundo, aqui já ativou o pivô para a gente. O que que a gente faz? Espera essa terceira pernada aqui do movimento. A gente pode fazer uma projeção de Fibo aqui a partir do topo do fundo. E a gente vai ter os alvos de Fibo. Deixa eu adicionar aqui mais, que a gente tem um intermediário aqui. 61.8 de 1, 161.8 de 2. Ok? Até aí tudo bem? Então, a gente está fazendo essa mesma representação aqui dos quedos, eu estou fazendo aqui nesse desenho. Então, a projeção seria daqui até aqui para baixo. E aqui a gente tem os potenciais alvos de Fibo. Deixa eu só apagar aqui, deixar só essa projeção para a gente dar continuidade. Acabei tirando a linha de tendência aqui também, mas deixa eu colocar ela aqui novamente. Deixa ela aqui, ó. Então vamos lá. Dando sequência aqui no nosso replay de mercado. A gente tem mais um, ó. Já atingimos o primeiro alvo de Fibo, né? Caso a gente tivesse entrado nessa operação, o nosso stop ia ficar um tique acima dessa máxima aqui, a gente acreditando que isso aqui seria um topo, né? O topo da correção dessa primeira pernada aqui. E a gente dá sequência aqui, ó. A gente atingiu ali mais um alvo de Fibo, né? Até o 200% de Fibo dessa projeção. E continuamos aqui. Ó, aqui a gente já tem um rompimento. Deixa eu apagar isso aqui agora, que isso aqui já virou passado. Aqui a gente tem um rompimento da nossa LTA, tá vendo? De toda essa pernada de alta aqui. Tá vendo? Toda essa pernada de alta aqui. A partir do momento que ele perde esse fundo aqui, a gente faria uma nova venda, uma nova entrada, seguindo aquele mesmo. Vou colocar aqui em cima, essa aqui seria a primeira perna. Deixa eu puxar ela aqui para o lado. Essa correção aqui, dessa mínima até essa máxima, seria o nosso pullback. E a partir do momento que ele perde esse fundo aqui, seria a nossa entrada. A entrada, então, seria aqui, com stop
aqui. E aqui a gente faz a projeção da Fibo a partir desta correção. E aqui a gente vai ter os alvos de Fibonacci. Deixa eu representar isso aqui como se fosse uma posição vendida. Então, o nosso stop técnico seria aqui, acima desse topo. A entrada a partir do rompimento dessa mínima aqui, dessa primeira perna, a partir dessa, dessa perda, né? Dessa mínima, a gente projetaria os alvos e aqui embaixo a gente ia ter os alvos. Como que a gente sabe quais alvos sair? A gente vai ter que fazer os backtests, né? Colocar os setups aqui para rodar. A gente vê, pode fazer manual, pode colocar isso num robô, fica a critério. E aqui a gente vai medir quantas vezes que aconteceu esse evento que o preço chegou no primeiro alvo de Fibo. Quantas vezes que aconteceu o evento que chegou no segundo alvo e assim por diante. Então vamos continuar aqui no replay para a gente ver se vamos ter um potencial pivô aqui pós-rompimento dessa LTA. Tá vendo as médias? Está segurando ali na 9. Então aqui não é exatamente um pivô. Tem até vídeo aí no canal, se vocês quiserem dar uma olhada, que ele não faz aquele movimento que a gente tinha aqui anteriormente, que seria aquele pivô clássico, né? Ele volta, dá uma corrigida para fazer o rompimento. Nesse caso aqui, essa ferramenta de desenho está meio arcaica. Nesse caso aqui, a gente tem o primeiro movimento, tem esse primeiro movimento de queda. O mercado fica um pouco de lado, né? Ele fica um pouco aqui lateral, fica dentro desse range, né? Trabalhando. E aqui a gente tem uma saída. Aqui a gente tem. Deixa eu voltar esse desenho. E aqui a gente tem uma saída. Aqui o Mário até fala para a gente que aqui seria aquele pivô dentro do pivô. Vocês podem observar aqui que a gente tem dois movimentos desse, ó. Tem um pivô grande aqui, né, que eu já fiz a projeção, e tem esse outro, tem esse outro pivô menor, tá vendo? Inclusive já pegou até alvo. Mas vamos dar sequência para ver até onde ele vai nessa projeção. Vamos ver se ele atinge os. Deixa eu deixar aqui como se eu tivesse vendido. Stop ficaria aqui, 50 pontos para trás. Pra você ver, a gente passou um calorzinho, né? Se tivesse entrado nessa operação, tinha passado um calor, mas acabou atingindo os alvos ali de Fibo. E uma outra forma que a gente tem de pegar esses movimentos de reversão é fazendo o seguinte. Deixa eu voltar aqui no movimento inicial. É fazendo o seguinte, a gente tem toda essa pernada de alta. Deixa eu voltar aqui a nossa linha de tendência. A gente tem toda essa pernada de alta. A gente pode estar fazendo o seguinte, a partir do momento que ele forma um pivô aqui em sentido contrário, no caso aqui tinha uma tendência de alta, ele forma um pivô de baixa. A gente pode estar traçando uma Fibo do fundo até o topo, e aqui a gente vai ter as três retrações de Fibo. A primeira retração, que é essa linha verde, que é essa região verde, é a de 38,2. A segunda, que é a amarela, é de 50%. E a terceira, de 61,8. Então a gente pode estar traçando isso para buscar o quê? Para a gente buscar os alvos em Fibonacci, que seria a correção desse primeiro movimento aqui, ó, dessa primeira pernada aqui, ó. Deixa eu traçar de novo, do fundo até o topo. Então, a partir do momento que ele faz aquele movimento, de pivô, né, a partir do momento do rompimento desse fundo aqui, a gente já tem um pivô de baixo, que é um pivô contrário a essa tendência aqui que a gente tinha visto anteriormente. Então vamos dar sequência aqui, lembrando que a gente está esperando esse tipo de movimento. Vamos aqui. A gente vai ter aquele mesmo pivôzinho. Ao invés da gente traçar. Isso aqui, pessoal, operações mais longas, tá?
que a gente consegue ver aqui é o tamanho dessa pernada de alta e a primeira projeção, a primeira retração de fibra que a gente tem. Não costumo usar tanto a de 23, porque no Forex, de acordo com meus backtests, essas regiões aqui são mais respeitadas. É uma tendência saudável, né? Então a gente, ao invés de fazer aquela projeção de Fibo, ligando o topo ao fundo e pegando a operação a partir do rompimento desse fundo, a gente vai fazer a mesma operação, porém a gente vai buscar alvos maiores. Que seria aqui, ó. Nosso stop ia ficar aqui até o topo, 279 pontos. Vou deixar com 330 pontos. Então, nosso primeiro alvo é essa retração aqui, ó, de 38,2 de Fibo. Lembrando que a gente vai ter um suporte nessa região aqui, nessa linha de tendência de alta. Tranquilo? Então vamos dar play aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma velocidade menor, que eu não fico clicando de candle a candle. Aqui é uma projeção de aproximadamente aí 2,5 para 1. E a gente observa aqui, ó, ele veio, né? Os preços após armar ali nosso pivô de baixa, ele veio. A nossa LTA funcionou como suporte, tanto é que ele não conseguiu fechar abaixo aqui. A próxima vela já fecha abaixo dessa linha de tendência. Aqui a gente tem um pullback respeitando a nossa média simples de 9. E aqui possivelmente vai armar um outro pivô para buscar ali o nosso primeiro objetivo, ou uma parcial, de acordo aí com o gerenciamento de cada um. Então aqui, ó, mais uma correçãozinha. Nosso RSI aqui, a gente já observa que está sobrevendido, numa região sobrevendida, mas olha, então aqui a gente tem nosso primeiro alvo. Seria uma parcial aí de 1.000 pontos, aproximadamente, né? Então aqui a gente pode observar, continuar observando esse movimento para ver se isso aqui vai ser só um pullback nessa região de 38 para vir buscar de 50. Lembrando que a gente também tem um suporte aqui na média de 200. Ó, buscou nosso segundo alvo. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Ele buscou nosso segundo alvo direto. Tá vendo? Não fez nem pullback, já foi direto ali com a força do mercado. E agora a gente observa, deixa eu tirar isso aqui, pessoal. E agora a gente observa o quê? A nossa média de 200, perdão, pessoal, despertador tocando aqui. A nossa média de 200 funcionou aqui como um suporte. E o que está acontecendo exatamente na média de 200, que seria nosso suporte, coincidentemente com 50% da fibra? A gente tem um rompimento efetivo das duas regiões, da média de 200 e da linha de 50% de fibra. Porém, essa vela aqui não confirma para a gente esse rompimento. Então, em tese, até o momento, isso aqui é um falso rompimento. Até o preço espera a média vir para tocar na 20, testar a 20 e fazer um pullback aqui nessa região de 50 para vir buscar de 61. Ou daqui ele pode simplesmente reverter. Deixa eu já apagar isso aqui. Como a gente não sabe o que vai acontecer, a gente vai agora barra a barra. Para eu ir explicando aqui para vocês. A gente já tem aqui o nosso RSI aqui, ó. Vou botar só essa barra aqui. Isso me chama a atenção. Isso aqui é mesmo esse RSI, pessoal, é mesmo só um suporte, só um indicador. O que a gente tem que ficar atento mesmo são os preços, o que ele está dizendo aqui para a gente, ó. E nessa outra barra aqui que já tinha aparecido, ó, ele está querendo fazer aqui novamente um pivô de baixa, tá vendo? Ó? A partir do momento que ele perde esse fundo aqui, já arma para a gente um pivô de baixa, tá vendo? Coincidentemente, é um pivô de pré-rompimento na 200, ou rompimento na 200, né? Que ele chega a romper, volta para trás, rompe ela de novo. Se porventura romper esse pivô, né? Armar esse pivô, a gente pode fazer duas projeções. Pode fazer aquela clássica que é esse movimento do pullback, do pivô. Coincidentemente, o primeiro alvo desse movimento vai coincidir com a linha de 61 da retração de todo aquele movimento de alta que a gente traçou anteriormente. E a outra projeção poderia ser o seguinte: entrar no rompimento desse pivô, quando ativar o pivô e sair
na linha de 61,8 daquela pernada inicial de alta que a gente tinha traçado. Vamos ver se ele. Aqui já ativou o pivô. Aqui, no caso, em tese, a gente já estaria dentro da operação. O stop, eu vou colocar um pouquinho, o stop um pouquinho acima aqui do topo, né? Então aqui seria nosso primeiro alvo. Se ele vem aqui e rompe esse primeiro alvo, a gente faz aquela projeção de FIBO a partir dessa correção, desse pullback do pivô. Vamos acompanhar aqui. O RSI também já está chegando numa região sobrevendida, né? Mas os preços aqui, ó, fazendo novas mínimas, tá vendo? Cada vez mais baixas. Vamos ver se ele vai ter força para ir lá nesse terceiro alvo. Ó. Faltou um pouquinho ali. Vamos ver. Acabou indo, ó. Então aqui seria de todo esse movimento de alta. Deixa eu apagar essa barra aqui. Até o momento, ó, de todo esse movimento de alta aqui, ver esse fundo até esse topo do meu RSI. Deixa eu deixar por enquanto, pessoal. Deixa eu deixar esse RSI de fora. Depois a gente pode colocar ele como complemento, para não ficar tão confuso nesse primeiro momento. Então, de todo esse movimento de alta aqui, a gente já teve as três retrações de fibos superadas, né? A primeira de 38, a segunda de 50 e a terceira de 61,8. Vamos ver o que acontece aqui a partir de agora? Se a partir daqui a gente tem uma reversão ou se ele tende a fechar esse gap aqui, ó. Toda essa área aqui, ó. Toda essa área aqui, ó. Cadê? Cadê o desenho? É... Bem perdido aqui na. Mas pronto, deixa eu ilustrar de outra forma que eu não achei a ferramenta. Todo esse gap aqui, ó, se a gente olhar para trás, a gente não vê nenhum candle nessa região, ok? Então, se ele confirma efetivamente esse rompimento aqui, possivelmente ele vai vir buscar esse suporte aqui. A gente pode até ajustar ele aqui, ó, para não ser tão ganancioso assim também, ok? Vamos lá. Vamos dar sequência, lembrando que a qualquer momento aqui ele pode deixar para a gente o pivô ao contrário. Se acontecer, beleza, tranquilo. A gente já estava ali com uma parcial, novamente outro pivô de baixa. Isso foi o movimento desde o dia primeiro, né, que a gente está, desde o dia 7 de abril. Dia primeiro foi o dia 31 de março, foi a máxima ali do mês passado. Aqui, pessoal, ó, esse ponto aqui, eu tava vendo outra coisa ali, não percebi. O que que a gente tem nesse ponto aqui, ó? A gente já tem uma força contrária, tá vendo? Aqui ele já começa a deixar, não vem naquela sequência de topos e fundos descendentes. Aqui ele já deixa um fundo, perdão, um topo mais alto, um fundo mais alto e buscar a saída, para pelo menos vir até até essa região aqui, ó. É um trade curto? É um trade curto. Vai ficar com payoff negativo? Vai. Mas, porém, a probabilidade desse pivô atingir os alvos, a gente pode colocar esses alvos aqui de FIBO também. Pelo menos esse alvo aqui, ó, 61,8, é de quase 90% a taxa de assertividade desse pivô contrário. Pivô pode ser considerado aí um mark crisp, que a gente tem um rompimento do pivô, lá, primeiro alvo, de FIBO atingido, né? Coincidentemente, com o nosso suporte, que era essa linha de 61, anteriormente era um suporte, né? Rompeu o suporte, voltou na região de suporte e foi embora, né? Agora ele tende a voltar nessa mesma região de suporte, pode respeitar e daqui continuar caindo, ou pode vir até nessa outra região aqui de 50%. Lembrando que a gente ainda tem esses alvos de FIBO aqui para cima, ó. Acabou atingindo ali o terceiro alvo, ok? Ele não teve força para subir até aqui os 50%, atingiu o terceiro alvo desse pivô contrário. Aqui a gente apaga, já não serve para a gente nada. E vamos ver se ele ainda vai buscar lá o nosso suporte. Esse suporte aqui é de qual data? Deixa eu só ver.
aproximadamente o início do mês ali de março. Só para a gente ter uma referência aqui. Deixa eu tomar um pouco de água. Pessoal, novamente aqui, ó. Aqui a gente já tem uma pernada, uma primeira impulsão, um primeiro movimento de um pivô. Vocês conseguem ver aqui esse monte de barras aqui em sequência? A partir do momento que ele perde esse fundo aqui, ó, a gente entraria novamente, certo? Vamos ver se ele faz esse movimento. Deixa eu traçar os alvos de fibra para ver se coincide ali com a região de suporte que a gente tem já marcado. Opa, peraí que ficou fora. Ih, cacete. Deixa eu puxar de novo. Ok, então se ele perde esse fundo, a gente tem pelo menos esses dois alvos aqui, ó, para a gente projetar. Esse aqui seria aquele pivô pós-alternância média de 20, que é onde ele vem trabalhando abaixo da 20, ele fura a 20 para cima, né? Não tem força para continuar o movimento, rompe ela para baixo de novo, faz um pullback, né? Consequentemente, armando o pivô se perder esse fundo. Vamos ver. Aqui já descaracteriza um pouco o movimento, né? Não perdeu o fundo, então a gente tira essa projeção e vamos ver o que acontece. Se ele volta aqui, testar essa região de 61,8, né? Daquele movimento inicialmente de alta, ou se ele, né? Consequentemente, rompe isso aqui para buscar o 61. Por enquanto a gente não faz nada, só observa. Aqui ele não deixou setup nenhum, acho que ele vai chegar lá no suporte direto. Bateu. Bateu aqui no nosso suporte. É claro que a gente não ia conseguir, aliás, até pode conseguir conduzir todo este movimento, mas desde que no meio do caminho a gente consiga fazer algumas parciais. A gente deixa uma parcial aqui no 38,2 de Fibo, a segunda parcial ou na média de 200 ou na região de 50, e o terceiro alvo seria aqui no, na região de 61,8. Perdeu isso aqui, galera, aqui já é tendência de baixa. E olha que interessante isso aqui para a gente, essas regiões de Fibo, como funciona aqui para a gente, como um apoio, né, como um suporte. A gente tinha a região ali de 61,8, ele rompe, volta na região, tenta romper novamente, não tem força suficiente para continuar, volta na região de 61, tenta romper para cima, não tem força e acaba perdendo essa região mais uma vez. E volta nela pela terceira vez para retestar essa região. Uma vez aqui, outra vez aqui e outra vez aqui. E acaba atingindo o objetivo final dele, que seria o fechamento de toda essa pernada de alta aqui. É sempre que vai acontecer isso no mercado? Obviamente que não. Mas quando a gente tiver uma oportunidade dessa, com risco-retorno um pouco maior, é para a gente abraçar e conseguir segurar esses trades. Que é uma coisa um pouco complicada, né? Imagina, você tá ali no lucro bom, daqui a pouco vê o mercado, né, revertendo ali, indo contra a sua posição, o pessoal já começa a ficar um pouco ansioso, já começa a soltar as posições. Mas olha que movimento lindo após esse rompimento. Olha, olha, olha que tendência. Como dizia o Ogro, olha que teté é esse gráfico. Pessoal, então isso aqui foi só uma aula, foi só um insight que eu tive aqui para passar para vocês. E tamo junto. Valeu!